Efésios 1:10. De fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as da terra como as do céu. Vamos orar uma vez mais. Querido Pai, consagramos nossas vidas uma vez mais, esse dia. Colocamos em Tuas mãos esse tempo da manhã, de comunhão na Tua Palavra, suplicando a Tua provisão e a assistência bendita do Teu Espírito Santo, para nos equipar, para compreendermos as Escrituras. Abre os nossos olhos e concede-nos entendimento espiritual. Esperamos em Ti e olhamos firmemente para Ti. No precioso nome do Senhor Jesus, oramos. Amém. Irmãos, com a ajuda do Senhor, vamos buscar dar os 2 passos finais nessa manhã. Essa epístola aos Efésios, sobretudo, ela é a epístola da igreja. Como nós falamos, as epístolas de Colossenses e Efésios se complementam. A epístola aos Colossenses tem uma ênfase particular na glória de Cristo. Não há nenhum texto, em nenhum lugar de toda a Bíblia, particularmente do Novo Testamento, em que as glórias de Cristo sejam expressas de uma forma tão ampla quanto em Colossenses 1, de 13 a 23. O texto que pode se equiparar a esse de alguma maneira, mesmo que haja uma menção um pouco mais limitada, mas em nada menos gloriosa, são os primeiros 4 versos de Hebreus, quando destacam 7 glórias particulares do nosso Senhor Jesus. Hebreus capítulo 1, os 4 primeiros versículos. E esse trecho de Colossenses 1, de 13 a 23, é um texto mais extenso que o texto de Hebreus. E descreve glórias imensas de quem é o Filho de Deus. Começando com aquela expressão: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho. Então o foco aí é o Filho do seu amor. Então ele vai dizer que nele temos redenção, que ele é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação, enfim, muitas glórias pessoais do Filho de Deus são descritas aí. A Epístola aos Efésios, ela faz a contraparte de Colossenses. Se Colossenses tem como foco principal, embora não único, mas sem dúvida o principal, na glória de Cristo como cabeça da igreja, a Epístola aos Efésios é a epístola que sobretudo fala da glória da igreja, corpo de Cristo. Então elas se complementam. E aí, como concluímos ontem à noite, aí nós temos esse assunto que nas palavras de Paulo, ele o chama de um novo homem, de uma nova criação. Aqui na Epístola aos Efésios, talvez na segunda sessão gastemos um pouco mais de tempo com isso, Paulo menciona essa questão do novo homem 2 vezes. Uma no capítulo 2, verso 15, outra no capítulo 4, verso 24. As únicas 2 vezes em que aparece esse termo novo homem. E depois iremos ver com mais tranquilidade o que isso significa. Mas então, essa epístola é chamada Epístola da Igreja, exatamente por isso. Porque ela mostra basicamente tudo sobre a vida da igreja, a natureza da igreja e o serviço da igreja. Esses 3 aspectos em particular. Quando nós vamos a esse versículo que lemos no início, versículo 10 do capítulo 1, há um reforço aqui nesse verso tão importante a respeito desse tema da centralidade de Cristo que até agora nós temos compartilhado, desde o primeiro dia. Cristo é central em todos os assuntos que tocam a
as intenções de Deus, o propósito eterno de Deus. Vimos ontem, Efésios 3:11, que ele estabeleceu esse eterno propósito em Cristo Jesus, porque Cristo é o centro desse eterno propósito de Deus. Agora, unido a Cristo, ou unida a Cristo, está a igreja. Por isso a igreja ocupa um lugar tão sublime nesse eterno propósito de Deus. Ela não é o centro. Compartilhamos aqueles focos equivocados já no primeiro dia. Um deles é a igreja. É nos colocarmos a igreja no centro do eterno propósito de Deus. Ela só ocupa esse lugar tão central porque ela está unida àquele que é o centro. É claro que isso parece uma diferença muito insignificante, mas na verdade faz toda a diferença. Você sabe que na Bíblia o Senhor Jesus é comparado ao sol. É dito em Malaquias que ele é o sol da justiça que traz salvação nas suas asas. Por outro lado, podemos dizer, sem dúvida, que a igreja é tipificada pela lua. Agora, todas as vezes que a lua assume a frente do sol, nós temos na terra trevas, eclipse. Então, todas as vezes que a nossa mensagem tem como centro a igreja, e aí nós podíamos incluir aqui muita coisa, sejam movimentos cristãos, sejam ênfases doutrinárias, seja a própria obra de Deus, como também falamos. Todas as vezes que a igreja, de alguma maneira, assume a posição primordial, nós estamos em trevas. Porque quando temos Cristo como centro e foco de nossas atenções, então a igreja surge. A vida da igreja flui. Porque o nosso apego e a nossa devoção é exclusiva a Cristo. Nós não somos devotados a obra nenhuma, nós não somos devotados a instituição nenhuma, somos devotados a Cristo. E quando somos devotados a Cristo, temos a igreja. A vida da igreja é uma condição que flui da centralidade de Cristo. Irmãos, isso é tão importante, porque isso nos toca de tantas maneiras. E precisamos ser tão cuidadosos, para que nosso coração então não seja dividido, confundido, nesse assunto tão importante. Todas as vezes que a igreja assumir uma desproporção, a igreja for o assunto que ocupe o nosso coração, algo está errado. Porque a igreja ela é um complemento, assim é a palavra usada em Efésios 1:23. Para que Cristo seja o cabeça sobre todas as coisas, Deus o deu à igreja. Já estudamos esse versículo, Efésios 1, 22 e 23. E aí diz, a igreja é o seu corpo, a plenitude, essa palavra, daquele que tudo enche em todas as coisas. A palavra plenitude aí é complemento. A igreja é o complemento daquele que tudo enche em todas as coisas. Ela é a contraparte daquele que tudo enche em todas as coisas. Talvez a figura bíblica mais perfeita em nos elucidar esse assunto seja exatamente Gênesis 2. Quando Deus coloca o homem naquele pesado sono, Romanos 5 nos autoriza a dizer que Adão prefigura Cristo, porque essas são as palavras de Paulo, dizendo que Adão prefigurava aquele que havia de vir. Então, quando aquele pesado sono cai sobre Adão, o Senhor o coloca para dormir, a primeira cirurgia, sem anestesia, é feita na face da terra. E essa cirurgia é aquela em que o Senhor, Deus, retira algo do lado de Adão. E a palavra no hebraico não é transformou-a, como nós temos em português, porque parece um passe de mágica, né? Consulte o texto original e você vai ver que a palavra, e esse algo que Deus tirou do lado do homem, transformou-a numa mulher. Assim está na versão Revista Atualizada. A palavra no original é mais interessante, edificou-lhe uma mulher. Desse algo que Deus tirou do homem, edificou-lhe uma mulher. Muito mais significativo o termo original. Porque Deus trabalhou sobre algo que ele tirou do homem. Tirou algo do lado dele, e Deus trabalhou naquele algo e edificou uma mulher. Então essa edificação foi tão preciosa aos olhos de Adão,
que nós sabemos que o primeiro poema da Bíblia está ali. Podemos dizer, um cântico de Adão. Quando o Senhor termina essa edificação, a mulher, e traz a ele. Leva a ele, porque dele foi tirado. Deus não formou homem do pó da terra e mulher do pó da terra. Isso não é muito significativo? Ele formou apenas o homem do pó da terra. E edificou a mulher de algo que ele tirou do homem. Por que ele fez assim? Sobretudo, porque isso aponta para Cristo e para a igreja. Sobretudo porque o primeiro homem, ele é uma figura desse verdadeiro homem do céu, o nosso Senhor Jesus. E nós sabemos disso, porque a Bíblia o diz muito claramente. Então, esse algo que o Senhor tira, edifica, trabalha sobre esse algo, ele então leva ao homem. Então nós temos a primeira poesia da Bíblia. Esta, afinal, é osso de meus ossos. Osso fala de realidade interior, essência, estrutura. Como se Adão então dissesse, ela tem a mesma natureza íntima minha. Ela é osso de meus ossos. Mas também ele diz, ela é carne de minha carne. Até então Adão só tinha visto animais, que foram apresentados a ele para que ele os nominasse. Mas agora realmente ele vê o quê? Nas palavras de Efésios aí, complemento. A igreja é o seu corpo, o complemento daquele que tudo enche em todas as coisas. Não é uma figura tão linda? Então, quando Adão recebe a sua mulher, ele vê nela o complemento. E diz, esta afinal, osso de meus ossos, carne de minha carne, chamar-se-á varoa. Creio que você já sabe que essas palavras na língua original, varão, varoa, homem, mulher, como é traduzido aí, são palavras complementares. A palavra para homem no hebraico é ish, e a palavra para mulher é ishá, apenas com 2 letras mais. Então, fala de parte e contraparte. Traduzidas literalmente, o sentido é côncavo e convexo, como fazendo exatamente assim, um complemento, côncavo convexo. Osso de meus ossos, carne de minha carne. Que figura mais linda. Então, Deus edifica do lado do homem a mulher. Tudo isso é uma tipologia maravilhosa, que Efésios 5 vai nos interpretar, dizendo, grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Então, quando lemos no início esse versículo 10 do capítulo 1, localize esse verso de novo, por favor, é um verso tão importante nessa epístola, aí no seu capítulo inicial, porque está dizendo que, verso 9, de todas as bênçãos espirituais que Deus nos concedeu em Cristo, que são nominadas desde o verso 3, Ele nos escolheu nele, está lá no verso 3, desde a fundação do mundo, nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, está no verso 4. No versículo 5 diz que Ele nos predestinou para Ele. No verso 6 diz que somos para louvor da sua glória. No verso 7 diz que nós temos nele a redenção e a remissão dos pecados. Veja quantas bênçãos espirituais são nominadas aí. Agora, no verso 9, é dito que além de tudo que já foi dito, ele nos desvendou o mistério da sua vontade. Por isso, no primeiro dia, se você se lembra, nós lemos Romanos 16, 25. Quando Paulo disse assim, ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, segundo a revelação do mistério, que foi guardado em silêncio nos tempos eternos. É uma expressão linda que Paulo usa. Ele está dizendo que isso que estava no coração de Deus era um mistério silencioso. Ninguém o conhecia. Nenhum anjo, nenhum querubim, nenhum arcanjo, ninguém. Deus não o compartilhou com ninguém. Guardado em silêncio nos tempos eternos. E aí Paulo vai dizer, mas agora revelado, pela pregação do que ele chama meu evangelho. Tão linda essa expressão de Paulo. O evangelho gerenciava a vida de Paulo. Como nós já temos dito, nós não gerenciamos a visão celestial. Nós não somos proprietários da visão celestial. É a visão celestial que nos gerencia. É ela que nos rege. Então, Paulo era um desses.
Então ele chama o evangelho de meu evangelho, pregação de Jesus Cristo. E essa pregação do evangelho revela esse mistério, que é escrito aqui, que é descrito aqui no verso 9 da mesma maneira, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito. Não apenas mistério da vontade de Deus, mas esse mistério da vontade de Deus é algo que dava e dá para ele, já que Deus não está incluso ou dependente do tempo, não é? Ele participa do tempo, mas ele está acima do tempo, ele que criou o tempo, né? Então, esse mistério da sua vontade dava e dá para ele todo prazer ao seu próprio coração. E aí está a palavra beneplácito. Beneplácito é bom prazer. O mistério da sua vontade é segundo o seu beneplácito. É tudo o que há de mais prazeroso para Deus. O que é isso? Versículo 10. Olhe com atenção. De fazer convergir nele. Quem é esse ele? Está no final do verso 9. Em Cristo. Porque esse beneplácito da sua vontade foi proposto em Cristo. Final do verso 9. Então está dizendo que esse mistério da sua vontade, segundo o seu prazer ou beneplácito, é de fazer convergir em Cristo, nele, todas as coisas. Agora, algo importante aí. Só há uma outra menção dessa palavra convergir em todo o Novo Testamento. E quando você está estudando a palavra, irmão, se você vê uma palavra que é mencionada apenas 2 vezes, sempre coloque essas 2 palavras juntas, porque elas sempre vão fazer um quadro. O Evangelho de João é cheio disso, palavras que têm apenas 2 menções. E quando você toma a menção de cá e a menção dali, a palavra braseiro, a palavra seio, a palavra casa de meu pai, há muitas palavras em João, que só são mencionadas 2 vezes no seu Evangelho. Você as coloca juntas e você tem um quadro lindo. Um aspecto e outro aspecto se complementando daquilo que o Senhor quer nos dizer com aquela palavra. Então, aqui a palavra resumir, convergir, ela aparece apenas uma outra vez, em todo o Novo Testamento. E ela está em Romanos 13, 9. Na versão revista e atualizada, essa palavra, Romanos 13, 9, foi traduzida aí para o nosso português como resume. Então é dito que na lei há muitos mandamentos, Romanos 13, 9. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, mas tudo, ou seja, todos esses mandamentos, tudo se resume nisto. Então ele vai citar qual é o resumo da lei. E o que nos interessa aí nesse verso de Romanos 13, 9 é a palavra resume. Porque ela é a mesma palavra, no grego original, para a palavra convergir de Efésios 1:10. Então nós já sabemos o que ela significa. A intenção de Deus é fazer que tudo se resuma em Cristo Jesus. Tudo convirja para Cristo Jesus. Nós falamos ontem que é por isso que Deus, o Pai, é chamado aqui em Efésios 1:17, de o Pai da glória. Porque Ele foi quem planejou lá no silêncio eterno, como Deus é, né? Nós não conseguimos, de modo geral, guardar um silêncio nem 24 horas. Deus guardou um silêncio nos tempos eternos. E Ele não falou com anjo nenhum, com querubim nenhum, com arcanjo nenhum. Aquele segredo ficou em silêncio no coração de Deus nos tempos eternos. E Ele começa a revelar esse segredo quando? Quando o Verbo se faz carne e habita entre nós, cheio de graça e de verdade. E nos tempos do Velho Testamento, Ele o revelou? Não. O Velho Testamento é um ensaio de núpcias. Você tem um local assim, onde os noivos vão se casar, então eles vêm no dia anterior e entram aqui, ensaiam os passos, ensaiam seja lá o que for, a ordem das coisas, mas a noiva não está vestida de noiva e nem o noivo está preparado. Ainda não é o dia, é um ensaio de núpcias. Todo o Velho Testamento é um ensaio de núpcias. Qual é a pergunta mais importante do Velho Testamento? É a pergunta que Isaac fez para o seu pai Abraão, quando eles estavam caminhando para Moriá. Eis aqui o fogo e o cutelo, mas onde está o cordeiro? Essa é a pergunta mais importante do Velho Testamento. E quantos cordeiros foram apresentados e morreram?
até que João Batista tem o privilégio de, às margens do Jordão, como que estender a sua mão e responder a pergunta de Isaac, feita 2000 anos atrás, quando João Batista diz: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então, amados irmãos, no silêncio eterno de Deus, segundo o seu beneplácito, Ele planejou algo. Ele planejou, não se esqueça, uma cena de glória. Pai da glória, Efésios 1,17. E essa cena de glória tem um centro que irradia toda a glória para essa cena. E esse centro de glória é o Filho. É o seu Filho amado. Este é meu Filho amado e nele eu tenho todo o meu prazer. Provérbios 8, que é um tipo do Filho pré-encarnado, Provérbios 8, 30 e 31, é dito que esse Filho, quando o Pai criava todas as coisas, o Filho estava com ele, prefigurado ali pela sabedoria. A sabedoria em Provérbios é personificada. Então diz: eu estava com ele. Aí há um eu e aí há um ele. Esse eu é o Filho e esse ele é o Pai. Então diz: quando ele traçava os limites, o horizonte, os limites para o mundo, quando ele lançava os fundamentos da terra, ali estava eu, e eu era o seu arquiteto, nosso Senhor Jesus. Porque sem ele, nada do que foi feito se fez, como João vai dizer. Mas não apenas isso. Lá é dito que eu estava com ele e era as suas delícias. Já no livro de Provérbios, nós vemos o Senhor Jesus, prefigurado ali pela sabedoria, se apresentando como sendo delícias de Deus. É uma linda frase. Eu estava com ele e era as suas delícias. Provérbios 8, 30 e 31. Então, o mistério da sua vontade, que ele propôs em Cristo, verso 9, é fazer resumir, convergir nele todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos. Agora, essa palavra, para resumir ou convergir, ela é uma palavra complexa na língua original, essa mesma que dissemos que aparece em Romanos 13, 9. Aqui, no texto de Efésios, a palavra é composta por vários radicais na língua original. Esse ana, que no grego significa junto com, kéfala, ou kéfale, que significa cabeça, e o restante da palavra é uma designação de um verbo no grego. Então a palavra completa, uma longa palavra, é anakephalaiomai. Essa é a palavra, traduzida aí para convergir. E o que ela significa, essa longa palavra? Anakephalaiomai. É isso que Deus vai fazer em Cristo. E o que é isto? Então vamos desdobrar essa palavra para nós entendermos. Literalmente ela significa o seguinte: várias partes estão separadas, estão desagregadas, estão desconexas. Então nós tomamos essas partes todas desconexas e as juntamos, reunimos. Mas não apenas nós reunimos as partes desconexas, nós tomamos todas agora juntas e nós as colocamos todas debaixo de uma única cabeça. Por isso a palavra kéfale, de onde nós temos a palavra encéfalo, kéfale, encéfalo. Esse kéfale é cabeça no grego. Então o que é ana, juntar, reunir, képhalaiomai? É reunir as coisas que estavam separadas, ajuntá-las, mas não só isso, isso já seria importante, mas colocá-las todas debaixo de um kéfale, debaixo de um cabeça. Que palavra importante. Isso é o que Deus está fazendo. Reunindo todas as coisas desconexas, ajuntando e colocando debaixo do encabeçamento de Cristo. Irmãos, isso tem muita implicação para nós. Quando nós olhamos hoje para a igreja de Deus, o que nós vemos? Muros e mais muros. Divisões, divisões, mais divisões. Como falamos no início. Nós falamos tanto sobre unidade, mas é unidade comigo. Unidade à minha maneira. Se você quer unidade, venha para cá. Se você quer unidade, você tem que ter essa mensagem.
Se você não tem essa mensagem, não tem unidade. Nós vivemos um tempo na igreja em que essa palavra se torna tão significativa para nós, porque o que o Senhor está fazendo, nós já falamos, final de Hebreus 12, é abalando todas as coisas chamadas celestiais, para que nós saibamos o que tem realidade e o que não tem realidade. O que é obra humana, o que é puramente institucional, ou aquilo que tem origem celestial, e então permanece. Nosso Senhor Jesus está com as suas duas mãos, já falamos, no tronco dessa árvore, e a balançando com força. Tudo que é folha seca, tudo que é fruto podre, ao final de contas cairá por terra. E o livro de Hebreus vai dizer, para que aquilo que não é abalável permaneça. Por isso nós estamos recebendo um reino inabalável. Hebreus 12 termina assim, irmãos. Veja a solenidade disso. Recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável ou a agradá-lo, apenas a Ele, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. São essas palavras de Hebreus. Então, é esse o tempo que nós estamos vivendo. Mais que nunca, por causa da iminência da vinda do nosso Senhor Jesus, essa palavra tem tanto sentido para nós. O que Deus está fazendo hoje na vida da igreja? Ele está resumindo, convergindo todas as coisas para Cristo. Aquilo que não confere com Cristo fatalmente será eliminado, de uma maneira ou de outra. E por um motivo muito simples, não irá permanecer na vinda de nosso Senhor. Então, quão importante é termos nossos corações afinados com aquilo que o Senhor está fazendo. Bom, depois de vermos essa palavra importante aí, ainda no que toca à centralidade de Cristo, nosso encargo para essa primeira sessão é falarmos um pouco mais dessa epístola aos Efésios. Vamos fazer assim, nessa manhã. Faremos depois um intervalo. E na segunda sessão, se o Senhor permitir, nós vamos então concluir com o capítulo 4 de Efésios. Os primeiros 16 versículos, que são simplesmente magníficos, para nos ensinar como nós podemos viver a vida da igreja. Falamos tanto sobre a vida da igreja, não é? Vivermos a vida de comunhão, a vida da igreja, a vida unida, mas como podemos viver essa vida unida? Então nós temos 16 versículos, no capítulo 4 de Efésios, que se forem lidos calmamente, um a um, algumas palavras ali, várias palavras, são particularmente importantes, e podemos dizer que vão nos ajudar no caminho da igreja. Vamos usar essa expressão. Se perguntarmos qual é o caminho da igreja, nós estamos tão confusos, estamos tão divididos, estamos com tantas dificuldades, lutas. Qual é o caminho para vivermos a vida da igreja? Então, realmente não há um texto como esses 16 versículos de Efésios 4, para nos ajudar aí. Nós vamos deixar esse tema, que é um pouco mais longo, para a segunda sessão, para não nos apressarmos nele agora. Vamos continuar olhando para essa epístola aos Efésios, a epístola da igreja. Então vamos examinar a palavra novo homem, que nós já citamos para os irmãos no início. Veja no capítulo 2, verso 15, onde ela vai aparecer a primeira vez. Primeiro, irmãos, Efésios 2,15. Há várias designações para a igreja na epístola aos Efésios. Encorajaria os irmãos a estudá-la profundamente, não superficialmente. Há quatro epístolas no Novo Testamento que são particularmente importantes. Toda a Bíblia é palavra de Deus, claro. Mas há 4 epístolas dos 27 livros do Novo Testamento que têm uma importância muito particular. Nós vamos dizer por quê. Primeiro, as 4 epístolas são Romanos, epístolas-chave, Romanos, Efésios, que está aí diante de nós, Colossenses, que já citamos tanto nesses dias, e Hebreus, que também já citamos bastante. Se você, irmão e irmã, conhecer bem essas 4 epístolas aos pés do Senhor, então o Senhor poderá fazer algo através do seu ministério. Mas se você não conhece, então esqueça esse assunto de ministério da palavra de Deus. Porque essas 4 epístolas são como 4 pés de uma mesa.
para que nós tenhamos essa mesa de comunhão, para que nós tenhamos essa estabilidade de comunhão, nós precisamos dessas 4 patas. Por que Romanos? Porque Romanos fala da glória do Evangelho. Alguns eruditos e estudiosos chamam muito acertadamente a Epístola aos Romanos de o Evangelho segundo o apóstolo Paulo. Então temos 5 evangelhos no Novo Testamento. Temos o de Mateus, o de Marcos, o de Lucas, o de João e o de Paulo. E o Evangelho de Paulo é a Epístola aos Romanos. Que epístola é essa? Então, a glória do Evangelho, Romanos. Depois nós temos Efésios, a glória da igreja. Como nós vamos ficar sem Efésios? Não vamos saber nada sobre a igreja. Depois temos Colossenses, a glória de Cristo, como já falamos, em particular. E depois nós temos Hebreus, a glória da carreira cristã. 5 exortações, como nós falamos, progressivas. Cuidado com a negligência, cuidado com a incredulidade, cuidado com a apostasia, cuidado com o pecado voluntário, cuidado com a indiferença. 5 exortações. E o livro vai seguindo essa sequência. A glória da carreira cristã. Que epístola é essa? Então, irmãos, 4 pés de uma mesa, para nos manter estáveis e firmes. Se nós falarmos assim, como podemos compreender a plena revelação de Deus na economia do Novo Testamento? Está aí, Romanos, Efésios, Colossenses e Hebreus. Eles vão nos dar toda a visão dessa chamada economia de Deus, ou dispensação do mistério, como Paulo chama. Deixa eu citar algo interessante para os irmãos, apenas interessante, mas acho muito interessante. Quando Paulo estava indo para Roma, preso, final de Atos, Atos 26 em diante, houve um momento que eles passaram um naufrágio, e eles se abrigaram na ilha de Malta. Lembra-se dessa narrativa? Então lá é dito assim, que eles começaram a jogar as coisas do navio para fora, para eles não afundarem. A tempestade era muito grande, eles estavam sendo batidos por um vento específico ali, euroquilão, se não me engano. Então o navio estava agitado para todo lado e eles iam afundar. Então jogaram as coisas fora e num determinado momento o relato diz assim, e foram lançadas 4 âncoras. 4 âncoras. Para que eles não dessem contra a rocha e se despedaçassem. Muito interessante. Porque quando nós olhamos para essas 4 epístolas no Novo Testamento, literalmente elas são 4 âncoras. Para que o navio não se despedace. Então nós conheçamos bem o nosso curso, para onde nós estamos indo, no que concerne ao eterno propósito de Deus. Então aí nós temos Efésios, uma dessas âncoras, a glória da igreja. Então vamos para Efésios 2,15, que nós citamos. É dito que o nosso Senhor Jesus aboliu na sua carne a lei dos mandamentos que nos constava de ordenanças, para que dos 2, e pelo contexto está claro que esses 2 são judeus e gentios, 2 povos. O Senhor na cruz dos 2 criou, ou criasse, como está aí no texto, em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Aí está a primeira menção de novo homem no livro de Efésios. Vamos entendê-la. Está dizendo que na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, Ele criou, porque antes não havia, nele, na obra da cruz, no Senhor na cruz, criou em si mesmo um novo homem, que seria uma comunhão, seja de judeus ou seja de gentios, aqueles que crescem dos judeus ou dos gentios, essa comunhão foi estabelecida na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, independente de raça. Por isso ele vai dizer em Colossenses, em Cristo não há grego nem judeu, não há escravo e nem livre, e até mesmo não há nem homem e nem mulher, no que concerne a nossa comunhão, porque todos nós somos um em Cristo Jesus. Então ele está dizendo como que esse novo homem foi estabelecido. E aqui, irmãos, nós gastaríamos o resto da reunião buscando explicar isso. Nós vamos passar rápido, mas vou só citar para você, 1 Coríntios 15, de 45 a 49. Não deixe de estudar esse texto, porque esse texto vai nos ajudar a entender o que é esse novo homem e como ele foi estabelecido. Então lá vai dizer assim, que Cristo Jesus preste atenção, por um lado ele é o último Adão, 1 Coríntios 15, de 45 a 49.
O Senhor Jesus, por um lado, é o último Adão. Está aí no texto de Coríntios. Por outro lado, ele recebe um outro título. Títulos divinos, maravilhosos. Ele é o segundo homem. Então nós estamos vendo o que significa esse novo homem através desses dois títulos. Então vamos pensar um pouco. Tudo aquilo que herdamos de Adão, por causa da sua queda, e nós somos filhos dele por natureza. Tudo que herdamos de Adão teve um encerramento objetivo, não perca essa palavra objetivo, que depois vamos falar do outro lado, o lado subjetivo, o lado da experiência. Não podemos misturar as duas coisas, senão vamos ficar em parafuso doutrinário, teológico, inclusive, e inclusive experimental. Então, na cruz de Cristo, em primeiro lugar, não foi em mim, não foi em você, foi em Cristo, na cruz de Cristo. Tudo o que era da herança decaída de Adão foi encerrado no nosso Senhor Jesus. Por isso ele é chamado de último Adão. Não é um título maravilhoso? Ele toma tudo que se refere a Adão e a sua queda. O pecado, Gênesis 3, a carne, Gênesis 6, o mundo, Gênesis 10 e 11, Babel. Então, a queda e tudo que provém da queda, o nosso Senhor tratou na cruz. Ele tratou. Então, ele é o último Adão. Esse título é maravilhoso. Quanta segurança e descanso isso nos traz. Mas primeiro lembre-se, é nele. Não é em mim nem em você. É nele. Criasse em si mesmo um novo homem. Agora, Coríntios 15 também usa um outro título para o Senhor. Não diz que ele é apenas o último Adão. Diz que ele é também o segundo homem. Porque é dito, o primeiro homem formado da terra é terreno. Esse é o Adão, o primeiro homem formado da terra. Mas o segundo homem é do céu. Então esses dois títulos são complementares. Um título trata com todas as coisas oriundas de Adão e a sua queda. Então, quanto a isso, Jesus Cristo é o último Adão. Que maravilhoso. Agora, isso é negativo ainda, porque está tratando com coisas negativas. Se parasse aí, nós só teríamos o tratamento com as coisas negativas. Mas não só. O Senhor Jesus também é o segundo homem. Então, ele é aquele não apenas que trata com as coisas negativas de Adão, mas é aquele que traz tudo que é real, positivo, digamos assim, de Deus, do céu para nós. Então, ele é o segundo homem. Por isso, naquela conversa do Senhor com Natanael em João 1, ele disse assim, vereis o céu aberto, e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Uma primeira visão do Senhor Jesus como mediador. Aquele que traz a realidade de tudo que Deus é para o homem. Então, ele é o segundo homem. Então, o que ele fez na cruz? Ele criou em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Irmãos, Jesus Cristo é o novo princípio de Deus. Deus principiou com Adão, naturalmente falando, e Adão caiu, e com ele toda a raça. E Deus principiou de novo. Ele não reformulou, remendou, consertou a velha criação. Ele encerrou. Último Adão. E ele iniciou de novo. Por isso, na conversa do Senhor com Nicodemos, nós temos aquela frase tão linda. Ele diz, em se tratando de coisas terrenas não me credes, que será se vos falar das celestiais? Ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, o Filho do Homem, que está no céu. Ora, o Senhor estava diante de Nicodemos, na terra, encarnado. E ele está dizendo, o Filho do Homem que está no céu. Que homem é esse? Por isso João vai dizer assim, nós vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. E na sequência, João 1,18, ele vai dizer, ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está, não é esteve e nem estará, é o Deus unigênito que está no seio do Pai, é quem o revelou. Por isso o Senhor disse para Nicodemos, ninguém subiu ao céu,
senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. Por quê? Porque nosso Senhor, o Verbo encarnado, nunca perdeu a sua posição no seio do seu Pai. Nunca. Misteriosamente, nunca compreenderemos isso. Quando ele estava na cruz do Calvário, essa comunhão, de alguma forma, foi interrompida. Porque aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. De uma maneira muito real. Tão real que ele disse: Deus meu, por que me deixaste para trás? É o sentido daquela palavra, desamparaste. Toda a vida humana do Senhor Jesus, inclusive na cruz, até esse momento, ele estava em plena comunhão com o Pai, porque a habitação dele é no seio do Pai. Então ele é o último Adão pelo lado de cá, e ele é o segundo homem pelo lado de cá, porque nele ele criou um novo homem. Agora, há algo ainda mais lindo aqui. Os irmãos conhecem muito bem Romanos 6, tenho certeza disso. Foi crucificado com ele nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja tornado sem efeito, e não sirvamos o pecado como escravos. Agora, por que Paulo diz assim? Foi crucificado com ele o nosso velho homem. Estamos falando isso para entendermos o que é o novo homem. Por que ele não diz o meu? Foi crucificado com ele meu velho homem. Porque Paulo vê, estude Romanos bem e você vai ver, que Paulo vê o velho homem e também o novo como duas entidades espirituais. Acho que a melhor palavra que teríamos em português para usar seria essa, entidade espiritual. Isso significa, ele vê entidades corporativas. Então, uma ele chama de velho homem, e a outra entidade corporativa, espiritual, corporativa, ele chama de novo homem. Então, vamos pensar nessas duas entidades aqui. Então, o que ele está nos ensinando é assim, todos os homens e mulheres que nascem, eles nascem nessa entidade. Essa entidade se chama o velho homem. Então, o que Cristo fez na cruz? Foi crucificado com ele, não apenas meu, o teu, deixe isso em segundo plano, mas foi crucificado com ele o nosso velho homem. Isso significa que o Senhor Jesus na cruz do Calvário, e por isso ele é intitulado de último Adão, ele toma toda essa entidade chamada velho homem, dentro da qual todos nascemos, porque todos somos pecadores, por natureza. Romanos capítulo 5. Então o Senhor Jesus, na sua obra, na cruz do Calvário, ele toma, espiritualmente falando, essa entidade e a encerra na cruz do Calvário. Último Adão. Irmãos, que coisa tremenda essa obra. Mas não apenas ele encerra essa entidade, ele cria uma outra entidade. E essa entidade é chamada aí em Efésios 2,15 de criasse, para que criasse, veja o criasse aí, não existia antes, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Então agora o Senhor Jesus é o cabeça dessa entidade espiritual que Paulo a chama de novo homem da nova criação. E agora, para agregarmos essas duas palavras, nós vamos ao outro texto. Deixa o livro de Efésios marcado aí, já voltamos a ele. Abra, por favor, em 2 Coríntios, capítulo 5. Certamente um texto também conhecido dos irmãos, 2 Coríntios 5. Desde o verso 14, falando sobre o amor de Cristo, nos constrange. Há pouco tempo foi cantado um cântico aí, exatamente sobre esse texto. Um morreu por todos, logo todos morreram. Mas agora, no momento, o que nos interessa aqui é o verso 17, que diz: assim, se alguém está em Cristo. A palavra melhor aqui não é nova criatura. Pelo seguinte motivo, não está se referindo a pessoas individuais. A palavra é nova criação. Está se referindo a algo maior do que pessoas individuais. Compreendeu? Aquele que está em Cristo é uma nova criação, porque em Cristo foi estabelecida uma nova criação, um novo começo, que Paulo chama em Efésios do quê?
novo homem. Então ele criou em si mesmo um novo homem. Então agora vamos juntar as duas palavras de Paulo. Novo homem, nova criação. Você tem aí. Efésios 2,15 e 2 Coríntios 5,17. E precisamos colocá-las juntas. Deus estabeleceu em Cristo, pela sua obra na cruz, um novo homem de uma nova criação. Agora, que homem é esse? Se o novo homem é uma entidade, como nós falamos, uma entidade espiritual, corporativa, porque o velho também é, o velho tem Adão como cabeça e nós todos como seus herdeiros. O cabeça do velho homem é Adão, claro. Paulo ensina isso em Coríntios 15. E o cabeça do novo homem é quem? Nosso Senhor Jesus. Agora, o corpo do novo homem é quem? A igreja. Então a visão de Paulo, nós podemos resumi-la assim. Ele vai dizer assim para o rei Agripa: eu não fui desobediente à visão celestial. É claro, ele está se referindo à visão que ele teve em Damasco, que em germen contém exatamente o que nós estamos procurando explicar aqui. Porque primeiro, aquela voz que fala com ele em hebraico, ele responde em hebraico, aquela nuvem, aquela luz de glória os envolve na estrada de Damasco. Ele sabia que era uma revelação da presença de Deus, porque ele pergunta: quem és tu, Jeová? Essa é a pergunta de Saulo. Ele sabia que Deus, de alguma maneira, o havia encontrado ali. Então ele pergunta: quem és tu, Jeová? E ele escuta uma resposta que tem duplo sentido. Eu sou Jesus. E Paulo já teve uma primeira luz que o esmagou. E essa luz foi o seguinte: Jeová é Jesus. Jesus é Jeová. Jesus é Jeová que se fez carne. Quem és tu, Jeová? Saulo pergunta. E ele ouve: eu sou Jesus. Tremenda revelação. Porque Saulo considerava Jesus um impostor. O fundador da seita dos cristãos. Uma blasfêmia contra o judaísmo, contra os oráculos de Deus. Não é? Então ele perseguiu os cristãos, exatamente por isso. Porque Jesus era um impostor. Mas agora ele escuta: eu sou Jesus. Mas ele escuta mais: a quem tu persegues. Então quando ele tocava os cristãos, ele tocava o próprio Jesus. Então Saulo viu duas coisas. Saulo viu que Jesus Cristo é o Deus eterno, Jeová em carne. E ele viu que o corpo de Cristo está unido organicamente a Cristo. E quando se toca no corpo de Cristo, se toca em Cristo. Essas duas coisas ele já ouviu desde a estrada de Damasco. Então, quando agora ele vai descrever essas coisas aos Coríntios, aos Efésios, ele vai falar sobre um novo homem de uma nova criação. Desse novo homem, Jesus Cristo é a cabeça exaltada. Onde está a cabeça desse novo homem? Em nenhum lugar menos do que no trono da majestade nas alturas. É lá que ele está. Exaltado, pois, à destra de Deus. Pedro pregando no Pentecostes. Ele recebeu do Pai a promessa do Espírito e derramou isso que vedes e ouvis. A cabeça está exaltada no trono. Onde está seu corpo? Seu corpo está na terra. O que está acontecendo nesse processo? O cabeça exaltado no trono derramou o seu próprio Espírito, o Espírito de Cristo, para habitar este corpo. Para fazer o que com este corpo? Em primeiro lugar, unir esse corpo organicamente a ele. Cabeça para lá e corpo para cá não é um homem, é um cadáver. Então a cabeça está unida indissoluvelmente ao corpo, porque ele derramou sobre seu corpo o seu espírito. Então nós estamos indissoluvelmente unidos a ele, organicamente. Mas tem mais um motivo dele ter dado o seu espírito ao seu corpo. O seu espírito vai trabalhar seu corpo, não apenas regenerar aqueles que são dele, como já falamos. Não apenas levá-los à experiência do novo nascimento. Isso é apenas a porta, o começo. O Espírito Santo vai santificá-los, vai trabalhar neles de tal maneira, vai aplicar a palavra, vai usar as circunstâncias, vai trabalhar a cruz, para que eles sejam reduzidos, como falamos. Vai, através desse caminho, formar Cristo neles, de tal forma
que quando esse processo se terminar, o corpo participará da mesma glória da cabeça. Irmãos, isso é uma notícia para nós incrível, se não fosse uma revelação das Escrituras. E Paulo a descreve com todas as letras. Aos Tessalonicenses ele escreve assim: nós fomos chamados para alcançar a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Segundo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versos 13 e 14. Chamados para alcançar a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. A glória do nosso Senhor Jesus Cristo enche os céus. Ela ainda não enche a terra, encherá a terra na sua vinda. Qual é o nosso chamado? Para alcançar a mesma glória nele, compartilhando com ele da sua própria glória. Ele nos chamou, Pedro vai dizer, para o seu reino e glória. Porque o Pai que estabeleceu esse propósito é o Pai da glória. Tiago era meio-irmão do Senhor Jesus, o Tiago que escreveu a epístola. Escute isso. Eles nasceram da mesma mãe. E quando Tiago inicia sua epístola, talvez fosse nós que escrevêssemos a epístola de Tiago, nós não iríamos perder a oportunidade, né? De colocar lá o nosso nome e dizer assim, meio-irmão do Senhor Jesus. Você não acha? Você ia perder essa oportunidade? E encher você de um respaldo. Ou você é o irmão do Senhor. Você foi criado junto com ele, pela mesma mãe. Você conhece tudo sobre ele. Mas não é assim que Tiago se apresenta. Quando ele escreve sua epístola, ele inicia assim, Tiago, escravo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Tiago viu quem era o seu irmão, o seu meio-irmão. Ninguém menos que o Senhor da glória. Irmão, se há uma coisa difícil na terra, é um irmão em carne dizer para o seu irmão em carne que ele é seu escravo. Você já viu isso? Algum irmão falando para o outro? Impossível, não é? Mas ali está Tiago, dizendo que ele é escravo do irmão dele. Sabe qual o motivo? Ainda em Tiago. Pois você veja lá, Tiago 2:1. Ele inicia esse capítulo assim, irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, vírgula, a glória, em acepção de pessoas. Ele chama o seu irmão, digamos assim, de a glória. Foi isso que ele viu no seu irmão, a glória. Então, o Pai da glória, Deus o Pai, o resplendor da glória é o Senhor Jesus. Chamados para alcançar a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Todo o propósito de Deus é um propósito de glória. Glória é uma palavra sem definição na Bíblia. Glória fala de peso, glória fala de autoridade, glória fala de refulgência ou de resplendor. É indefinível, porque glória e Deus é exatamente a mesma coisa. Aliás, irmãos, Deus é glorioso porque Deus é autossatisfeito. Por isso ele tem tanta glória. O pai é satisfeito com o filho é satisfeito com o pai. E eles não precisam de nada. E não precisam de ninguém. O Deus triuno é completo, perfeito em si mesmo. Alegre, pleno, completo, feliz. Assim é Deus, o Deus triuno. Quando ele criou, ele não criou por necessidade, porque Deus não tem necessidade. Quando ele redimiu, ele não redimiu por necessidade, ele não tem necessidades. Ele foi compungido pelo seu próprio ser amoroso. E a natureza do amor é dar. Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Então, por que Deus criou todas essas coisas? Porque Ele é amor. E porque Ele é amor, Ele foi compungido por si mesmo. Então, Ele criou. Por que Ele criou? Ele criou porque Ele queria que as suas criaturas compartilhassem com Ele da plenitude que Ele tem em si mesmo. Por isso Ele criou. Por que Ele redimiu? Pelo mesmo motivo. Ele redimiu para trazer homens, os redimidos, para participar com Ele da plenitude que Ele tem. Então Ele é o Pai da glória. O seu Filho é o seu Filho glorioso. E a igreja foi chamada para alcançar a glória do Senhor Jesus Cristo. Então Ele criou em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Agora, para encerrarmos essa
primeira sessão, e fazermos o intervalo. Vamos para a segunda menção de novo homem. Está aí em Efésios mesmo, são só duas. No capítulo 4, no verso 24. Mas nós vamos ler desde o 20. Efésios 4, 20. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Vamos parar aí um pouquinho. No texto original, não existe a palavra a. Talvez aí, na ideia do tradutor, facilitar a compreensão, ele colocou esse a. Em algumas versões coloca-se o de. Não foi assim que aprendestes de Cristo. Ou aprendestes a Cristo. Mas é importante sabermos que não há nem a nem de. O versículo é assim: não foi assim que aprendestes Cristo. E já vamos ver por que isso é importante. Ele segue dizendo assim, então: se é que de fato o tendes ouvido. Ora, os efésios nunca ouviram Cristo. Eles são gentios. Cristo já estava no trono há muito tempo, exaltado, quando a igreja foi estabelecida em Éfeso. Não é? Mas Paulo está dizendo, se é que de fato o tendes ouvido. E é claro que esse o é Cristo. É ele que está aí no final do verso 20. O tendes ouvido, e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus. Vamos ficar com esses dois versículos por enquanto. Os versos de 20 até 24 de Efésios, irmãos, Efésios 4, eles têm um tema muito lindo. Eles falam da escola de Cristo. Vamos tentar entender essa escola. Essa escola funciona assim. Essa escola tem um único mestre. Está muito claro quem é esse mestre. Se é que, de fato, o tendes ouvido. Quem pregou o evangelho para os efésios foi Paulo. Mas Paulo diz que eles ouviram Cristo, porque ele era um apóstolo de Cristo. As palavras de Paulo eram palavras autorizadas por Cristo, palavras de Cristo. Por isso ele chama o evangelho de meu evangelho. Então, na escola de Cristo, primeiro, veja que linda escola. O mestre é o próprio Cristo. Nós não somos ensinados, estritamente falando, uns pelos outros. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor. Porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior. O único que pode nos ensinar é o próprio Cristo. Ele usa instrumentos, muitos. Irmãos vivos, irmãos que já morreram no Senhor, através dos seus livros, usa a comunhão do corpo de Cristo, usa muita coisa. Não é? Mas, estritamente falando, só Ele pode nos ensinar. Se esses instrumentos não nos trouxerem à presença dEle, nós não somos ensinados nele. Nós somos ensinados em qualquer outro sentido. Mas nós não ouvimos a Ele mesmo. Então, na escola de Cristo, só há um mestre. Só há um método de crescermos, de avançarmos, de passarmos de ano nessa escola. É ouvirmos Cristo. Se é que, de fato, o tendes ouvido. Agora, qual é a matéria ministrada nessa escola? Verso 21, parte final, diz: segundo é a verdade em Jesus. Por isso nosso Senhor diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Então, o que esse mestre nos ensina? Ele ensina aquilo que nele é a realidade. Vamos trocar a palavra verdade por realidade, porque é como João faz uso dela. Realidade. Então, o que nosso Senhor Jesus nos ensina? Realidade, realidade e realidade. Ele não nos ensina doutrina, simplesmente, não nos ensina religião, não nos ensina seja lá o que for. Ele nos ensina a verdade nele, realidade. Por isso nós vamos crescendo em realidade, mais realidade espiritual, e assim nós vamos amadurecendo no Senhor. Né? Então, o que é importante? Cristo é o único mestre. A verdade em Jesus é o ensino. E, finalmente, é uma expressão linda aí também. Olhe para ela. Nele fostes instruídos. Está aí no versículo. Então vamos continuar com a figura da escola. Cristo é o mestre, Cristo é a matéria e Cristo é a sala de aula. Nele fostes instruídos. Irmãos, há algo tão interessante aqui, tão lindo. Nós podemos nos reunir de tal forma, em qualquer reunião,
Uma reunião maior, uma menor, uma reunião de casa, uma reunião de compartilhar, não importa. Nós podemos nos reunir de tal forma que nós não temos condição de sermos ensinados por Cristo. Porque nós não nos reunimos nele. Agora nós precisamos explicar isso aqui. Porque precisamos ter cuidado com esse assunto. Nós cristãos, todos nós de modo geral, tendemos a considerar as coisas de Deus de modo automático demais. Deixe-me citar um exemplo. Quando o Senhor diz assim, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Não foi uma promessa do Senhor? Sim, é o que a Bíblia diz. Então juntam 2, juntam 3, estão ali, e eles creem no Senhor e professam o nome do Senhor, e então, automaticamente, o Senhor está no meio deles. Realmente não é isso que a Bíblia ensina. Vamos usar uma ilustração para tentar ajudar. Se um irmão daqui vai no comércio dessa cidade comprar 10 sacos de cimento numa loja de material de construção, e ele chega nessa loja usando o nome de outro irmão. Ele diz, eu estou aqui em nome de o fulano de tal para comprar 10 sacos de cimento. Se esse irmão o enviou, então ele está honrando esse irmão e prestando um serviço para ele. Ele está ali em nome deste irmão. Mas se esse irmão não ordenou e não enviou, então ele está sendo um ladrão e desonrando o nome desse irmão. Será que o nome de Jesus é uma senha? É um passe de mágica? O que significa reunir em nome de Jesus? O que significa? Porque nós sabemos, irmão, se você treinar um papagaio, ele também pode falar o nome de Jesus, né? No entanto, ele não é um convertido. O que o Senhor quis dizer com reunir em meu nome? Nós não temos dúvida nenhuma. Reunir em nome de nosso Senhor Jesus significa que nós temos o coração, o ambiente, a condição espiritual necessária para que o Senhor se ponha no meio de nós. Aí vamos usar uma palavra bíblica agora para tentar nos ajudar nisso. Está aqui em Efésios mesmo, Efésios 4:30, quando ele diz assim, não entristeçais o Espírito Santo, no qual fostes selados para o dia da redenção. Então a nossa redenção, o selo do Espírito, estão garantidos. Você tem dúvida, irmão? Você tem dúvida que você é salvo? Você tem dúvida que você foi salvo com segurança pelo Senhor? Você tem dúvida que você tem a vida eterna? Não devia ter, se você creu no Senhor e pertence ao Senhor. Tudo bem, isso tudo está resolvido. Fostes selados pelo Espírito Santo para o dia da redenção. Efésios 4:30. Mas não terminou aí. Ele segue dizendo, longe de vós toda amargura, no meio do povo do Senhor, cólera, ira, gritaria, blasfêmias, inveja, malícia. Se formos pensar lá o que Paulo escreveu aos Coríntios, contendas, ciúmes. Há entre vós contendas e ciúmes. Por isso necessitais de leite e não de alimento sólido. Lembra? Então nós que pertencemos ao Senhor Jesus, nós podemos invocar o nome dEle, confessar o nome dEle, mas não nos reunirmos nele. Isso significa, não fornecemos o ambiente espiritual necessário para que o Mestre fale, nosso Senhor, para que a verdade seja recebida e não apenas ouvida. A palavra que ouviram não lhes aproveitou, já citamos, Hebreus 4. Mas a palavra seja acolhida no coração. Então essa espada viva e eficaz trabalha em nossas vidas. Esse é o ambiente que o Espírito Santo procura. Então não é automático. E nós temos que tomar cuidado com esse assunto. Se não vivermos vidas que honram ao Espírito Santo, que não o entristecem, mas o honram, nós não vamos nos reunir no nome do Senhor, obtendo os benefícios espirituais. Compreendeu? Nós podemos nos reunir na carne e não no Espírito. Então, irmãos, sejamos cautelosos com esse assunto, porque essa escola é maravilhosa, mas ela se compõe desses elementos. Nós ouvimos a Cristo, nós recebemos a verdade, realidade, lembre-se, nós não somos um seminário, nós não estamos interessados em aumentar conhecimento, nós sobretudo queremos realidade espiritual, né, de Cristo.
Então a realidade em Jesus, a verdade em Jesus, e nele fostes instruídos. Irmão e irmã, eu ousaria dizer, nós não somos capazes de imaginar o que o Senhor quer e poderia fazer entre nós, se nós tivermos um ambiente satisfatório para o seu coração. Um ambiente sem pecado, um ambiente sem ciúme, um ambiente sem contenda, um ambiente sem disputa, um ambiente sem amargura, sem falta de perdão, sem malícia, sem inveja. O que o Espírito Santo é capaz de fazer num ambiente desse? E é isso que ele está buscando no meio de nós. Essa é a escola de Cristo. Então, para completarmos e fazermos o intervalo, ainda temos aí verso 22, 23 e 24, não é? E lá diz assim, o que essa escola de Cristo vai fazer em nós? Olha que lindo. No sentido de que, quanto ao trato passado, tirem essa roupa, para traduzir literalmente a palavra despojando. Quanto ao trato passado, dispam-se, tirem essa roupa, despojando-vos do velho homem, está escrito aí, que se corrompe segundo concupiscências do engano. Que verso importante esse. Então, o que a escola de Cristo vai fazer em nós? Se nós estamos ouvindo o Mestre, nosso Senhor, se nós estamos recebendo a verdade em Jesus, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Nós lemos ontem Neemias 8, Esdras e aqueles companheiros ministrando a palavra, recebendo a verdade em Jesus e nos reunindo nele, no Espírito, não na carne, no Espírito. Qual o resultado? Esses 3 versos tão preciosos. O resultado vai ser que essa roupa velha, agora na experiência, em Cristo já aconteceu. Em Cristo o último Adão já foi tratado. Em Cristo o novo homem já é uma realidade. Mas em Cristo. Agora o Espírito Santo quer fazer isso em nós. Então não vamos confundir as duas coisas. Senão Paulo não precisava escrever esses versículos, irmãos. Entende? No sentido de que, quanto ao trato passado, é uma ordem. Ele está dizendo, vos despojeis. Os irmãos estão vendo? Um imperativo para ser feito agora, conosco, na escola de Cristo. Então vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano. Verso 23 agora, importante. E vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Olhe para esse versículo. Você já deve ter lido esse versículo dezenas de vezes, mas você sabe o que ele significa? O que é espírito da mente? Nós sabemos o que é mente, é uma faculdade da nossa alma. E nós sabemos o que é espírito. É esse lugar interno, o homem é espírito, alma e corpo. Deus da paz o santifica em tudo, vosso espírito, alma e corpo. A palavra de Deus divide alma de espírito. Então, espírito é esse lugar dentro do nosso ser, como tecido por Deus, que Deus o criou exatamente para morar ali. Porque Deus é espírito. Então, Ele nos fez seres também espirituais. Os animais não têm espírito. Então, espírito da mente. Essa expressão é única. Não aparece em nenhum outro lugar do Novo Testamento. O que ela quer dizer? Se você estudar a expressão, a conclusão que você vai chegar é a seguinte. Preste atenção, que interessante. Você já viu aqueles teatros, como se fosse um palco assim? Que tem aquele compartimento aqui, fechado para o público e aberto para o palco. Não é assim? Porque ali dentro ficam as pessoas que sabem o roteiro do que os atores aqui estão falando, e se alguém esquecer a fala, aqui vai ficar a pessoa que vai dar a fala para ele. Não é? Vai soprar para ele, como nós dizemos, para que ele, então, siga aí a peça. Não é? Então, aqui, esses que estão aqui não são vistos por ninguém, eles estão escondidos aqui debaixo do palco, mas estão coordenando toda a peça aqui, que está sendo falada. Não é? Isso é o espírito da mente, como Paulo usa a palavra. Vamos explicar assim. Paulo está dizendo, por trás daquilo que pensamos, que falamos, a maneira como agimos, a maneira como reagimos, há um princípio por trás dos bastidores, aqui nos bastidores. E esse princípio governa a nossa maneira de ser, de falar e de pensar. Governa nossas ações e até mesmo as nossas reações. Então, às vezes, nós reagimos a algo e pensamos, nossa, mas que estranho, por que eu reagi assim? Não é? Eu não esperava isso nem de mim mesmo. Isso se chama princípio ou espírito da mente. Ele está lá atrás dos bastidores e ele governa.
E esse princípio é formado como? Irmão, esse princípio tem a ver com a forma que você foi criado, a história que você passou na casa dos seus pais, quem sabe lá os traumas que você sofreu, seja lá o que for, todos nós sofremos, né? Nesse sentido. Então, nós somos formados de uma tal maneira que esse princípio de bastidores governa a nossa maneira de ser e de pensar. Qual é a boa notícia? A boa notícia é que na escola de Cristo, quando ouvimos o Mestre, quando recebemos a verdade em Jesus, quando nós nos reunimos nele, como já explicamos, então, essa escola, esse trabalho dele e da sua palavra e desse ambiente espiritual, pelo Espírito Santo, é tão poderoso, é tão íntimo, é tão profundo, que nós somos renovados no espírito da vossa mente. Irmão, bendito seja o Senhor. Porque há coisas em nós que nem nós sabemos explicar. E se você for no psicólogo, você vai ficar mais maluco ainda. Então Paulo vai dizer esse verso 23 aí. E vos renoveis. Que palavra. Renoveis. No espírito do vosso entendimento. Graças a Deus. Podemos dizer então que a salvação de Deus é tão profunda na escola de Cristo que ela não deixará nada de nós fora dessa salvação. Ele vai renovar tudo que há em nós, na medida em que estamos na escola de Cristo, não automaticamente, certo? Há cristãos com 50 anos de vida cristã, que estão lá retidos nos mesmos traumas, e vivendo uma vida medíocre, em muitos sentidos, não é? Mas são cristãos, são irmãos, são nascidos de novo, mas não mudaram. Então vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Isso só é possível na escola de Cristo. E aí, concluindo, o último verso. Olha que lindo verso. E vos revistais. Do quê? Do novo homem. Aquele que foi descrito lá no capítulo 2 como sendo criado em Cristo. Então, na obra dele. Ele criou nele esse novo homem. Mas graças a Deus. Isso que Cristo fez nele, o Espírito Santo foi enviado para fazer em nós. Então diz, vos revistais do novo homem. Esse mesmo que ele estabeleceu na cruz. E então ele vai usar a palavra criado de novo. E a palavra criado é um link importante aí. Porque você tem criar-se em si mesmo um novo homem lá, em Efésios 2,15, e tem aqui o novo homem criado segundo Deus. Então, digamos assim, você tem uma origem lá e você tem outra origem aqui. Uma é em Cristo, é sua obra na cruz, subjetiva. Ele que fez. Nós, estritamente falando, não temos nada com isso. Foi ele que fez, não foi você nem eu. Ele fez. Mas o Espírito Santo foi derramado. Nós fomos unidos a ele, como já explicamos. E agora o Espírito Santo nos matriculou na escola de Cristo. E ele está fazendo esse trabalho em nós. Tirando a roupa suja, despojando-vos. Vos despojeis do velho homem, renovando o próprio princípio de bastidores, para que nós tenhamos uma nova maneira de pensar, uma nova maneira de agir e até de reagir. E então ele está, por último, nos revestindo do novo homem. E esse novo homem aí é criado segundo Deus, em justiça, e a conotação aí é santidade, justiça, aquilo que é santo, que é justo, criado em justiça e retidão, que são da verdade. Não é maravilhoso? Por isso a verdade em Jesus. Na medida que nós vamos recebendo, e vamos recebendo, e vamos recebendo, então é essa verdade em Jesus, na escola de Cristo, que vai fazendo isso conosco. Despindo do velho, renovando o espírito da mente e revestindo-nos do novo homem. Em justiça e retidão que são da verdade. Maravilhoso. Se isso está acontecendo com cada um de nós, então nós já temos aqui a chave para termos a vida da igreja. Você vê que lemos aí Efésios 4, de 20 a 24. Falamos que na próxima sessão nós vamos para os 16 primeiros versículos. Então você vê que nós já fomos no fim antes do começo, né? O que nós vamos ver antes tem essa conclusão.
É assim que vivemos a vida da igreja. A vida da igreja não é vivida por normas, irmãos, regulamentos, estatutos. A vida da igreja é uma consequência linda daqueles que estão na escola de Cristo. Então nós vivemos a vida da igreja, porque o novo homem está sendo formado em nós. Então vamos terminar aqui. E na segunda sessão buscamos falar sobre os 16 primeiros versículos, então, de Efésios 4. Vamos orar mais uma vez. Senhor, te agradecemos, porque foi o Senhor, bondosa e soberanamente, que nos matriculou na tua escola. E somos os teus discípulos, teus, somente teus. Somos tão gratos, porque podemos tomar o teu jugo e aprender do Senhor, que és manso e humilde de coração, encontrando descanso para as nossas almas agitadas. Pedimos ao Senhor que siga, por tua graça, falando aos nossos corações, Senhor, aplicando e explicando a tua palavra à vida, à experiência e ao momento em que cada um de nós está diante do Senhor. Obrigado, Senhor, por teu amor, por tua fidelidade. Em nome de Jesus. Amém.